Senhor está nesse lugar. Hoje eu estou com voz de contralto mesmo. Mas eu quero, hoje aqui, diante dos irmãos da igreja que orou e tem orado por mim, louvar a esse Deus. Eu falo para Ele todos os dias, assim, eu não mereço. Nenhum de nós merece, mas eu sou bem crítica. Eu falo, Senhor, eu não mereço tanto amor, tanto cuidado. Amanhã fazem 1 ano e 3 meses da minha cirurgia de câncer. E 1 ano e meio que eu tinha feito a mamografia que tinha dado o diagnóstico do câncer. Eu fiz novamente e hoje eu fui na oncologista e para a glória e honra do Senhor, tem uma numeração que eles dão, né? 2, 3, 4, 5 e 6. A minha mamografia deu 2, que significa que é apenas um controle anual. O 3 é semestral, o 4, 5 e o 6 é cirurgia. Significa metástase. Então, hoje a médica disse que está tudo normal, nada, nenhuma coisa aparecendo. O que deu nos outros exames é a parte do esqueleto mesmo, que a gente vai orar a Deus e ver o que Deus quer que faça. Mas eu quero louvar, só Ele merece, realmente. Todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa adoração. A Ele, pois, a honra eternamente. Amém. A paz. Eu achei que o casal 20 fosse vir aqui dar o testemunho, mas não vieram. O Mauro e a Bianca, para falar sobre a Valentina. Foi bem a cirurgia, e aí eu liguei para ela perguntando, e aí, como tá a Valentina, né? Ela falou que já sentiu melhora no dia seguinte da cirurgia. A menina, toda vez que troca a fralda, tem xixi, ou seja, tá funcionando o rim. E semana passada ela foi no médico para ter uma avaliação, né, para levar os resultados dos exames, e ele falou que está normal, vida normal, tirou o remédio causava um outro problema de saúde na menina, já sanou esse problema e ela está bem. E em casa, glória a Deus. E outro testemunho que a Alice chegou em casa semana passada e falou toda contente para mim, que chamou uma amiguinha dela de aula, né? Perguntou para ela, você não tem Jesus? Aí a menina falou, não tenho Jesus, como que é isso? E aí ela falou, Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, você tem que falar para ele entrar no seu coração, você não tem Jesus no coração? A menina falou, não, e agora? Então você tem que repetir a oração. Aí a Alice orou com a menina para aceitar Jesus. Aí eu falei para ela, você não quer dar o testemunho, mas ela tá com vergonha e não vai rolar. Glória a Deus. Acho que vai ser a terceira quinta-feira que tem esse mesmo texto, mas eu queria ler Atos 12. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Uma das armas mais tremendas e poderosas que Deus nos deu é a oração. E estava pensando que às vezes Deus não responde as coisas no nosso tempo, às vezes Deus não responde as coisas como nós queremos, às vezes Deus tem o tempo dele de fazer as coisas, mas uma coisa é certa, orar sempre funciona. Eu tenho aprendido que a oração, ela mexe com o mundo espiritual. E muitas vezes nós não vemos de imediato a coisa, mas você está semeando no reino do Espírito, você está, como diz o Charles Finney, bombardeando o céu com a sua intercessão,
E Deus, de alguma forma, está guardando isso, e no tempo certo Ele vai agir. E é isso que é bonito, a coisa com a gente começa lá. E nós temos uma dificuldade de entender isso, porque nós queremos as coisas resolvendo aqui. Mas a coisa começa lá. E eu quero dizer aos irmãos que vale a pena orar, diga amém. Aqui diz que a igreja orava incessante pelo Pedro. Você já conhece a história de cor e salteado, porque já falam toda hora desse texto aqui. Mas eu quero dizer a você que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, e orar quebra cadeias, orar traz vitória, orar faz o braço de Deus se mover, orar tem vitória para nossas vidas, orar faz o impossível do Senhor acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, porque eu vejo, depois de muitos anos de oração, eu vejo Deus movendo as águas e soprando sobre a minha casa. E hoje eu pude contemplar algo que eu achei que eu nunca contemplaria. Eu estou besta, assim, besta no bom sentido. Estou bobo. É que na Bahia besta é um termo normal. Então me controlar aqui. Eu tô atordoado, feliz com o que Deus está fazendo. Vou te contar de hoje e vou te contar de ontem. Porque quando nós oramos, o céu se move. E eu penso que uma das coisas que o diabo quer roubar da nossa vida sempre é a nossa vida de oração. Se ele consegue, você fica fragilizado. Se ele consegue, você fica enfraquecido. Todos sabem que nós temos um chá, café, venha quem quiser. Toda quinta-feira nós estamos lá em volta de uma lareira que não esquenta. É fantástico aqui. Uma lareira de mentira não, fake. É uma lareira, dá um ar de confortável, mas não esquenta. Isso é fantástico. Então, aí a Thelma falou que alguém tem alguma coisa, não sei o quê. Aí quem levanta? A dona Isabel. E eu falei, Jesus, que coisa linda. Ela disse, eu tenho algo para compartilhar. Eu quero ler o Salmo 23 e quero dizer algumas coisinhas. Eu não conheço minha mãe, irmão. Conheço a velhinha que eu tenho em casa. Rapaz, ela, primeiro que ela começou a ler de um jeito incrível. Eu nem sabia que ela lia daquele jeito. Minha mãe não tem escolaridade. Ela gaguejou, então. Ponta a ponta. Começou. Você não passou, não me faltará. E depois falou umas coisinhas. E eu louvo ao nome do Senhor, porque Deus é bom. Eu nunca imaginei minha mãe abrir a Bíblia numa roda de pessoas e falando das coisas de Deus. Nunca imaginei isso. E ontem na minha casa aconteceu algo fantástico. Algo que mexeu muito no meu coração. Nós fizemos ontem um culto na minha casa. Eu peguei o computador, liguei o cabo HDMI na televisão da sala. Fizemos o culto São Paulo e Bahia ao vivo. Os baianos daqui, os baianos de lá. E os paulistas. Estragaram a noite. E, irmãos, que coisa linda que o Senhor está fazendo. Como o meu primo, que eu achei que nunca frequentaria uma igreja, ele viria. Agora escute o que Deus está fazendo. Lembra que eu falei para vocês que teve uma mulher que convidou minha mãe para ir para o centro de Macumba? E minha mãe disse assim, alguém falou, hã? Ok? Tá bom. Mas foi verdade, seu hã tem sentido. E minha mãe disse assim, escute aqui, como é que eu posso ir para a casa do meu pai e depois ir para a casa do Satanás? Politicamente, ali não tem nada de politicamente correto. Mas sabe o que aconteceu? Sabe quem estava no culto escutando a palavra do Senhor? Essa mulher ontem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos pegar a palavra. Deus nos deu uma estratégia. Na verdade, a ideia veio da Sueli. Deus deu uma estratégia e está funcionando. E eu quero declarar que, em nome de Jesus, nós vamos... E eu recebo essa palavra, pastor, que o senhor profetizou aqui. Nós vamos alcançar aquele povoado inteiro. Eu vou dizer para você algo. Ontem estava cheio, domingo estava cheia a Bahia, e mais tremendo, os homens estão aparecendo. Louvado seja o nome de Jesus, porque estava aparecendo na igreja de mulher. Estava aparecendo na igreja de mulher. Mas de repente agora os homens estão aparecendo. Eu quero louvar o nome do Senhor, porque de certa forma Deus está fazendo coisas lindas. E eu louvo a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Por muito tempo eu orava para os meus irmãos
E tem um irmão meu que eu vou ter que orar mais, porque eu estou vendo que o cara vai ser mais pregador e está botando para quebrar. Ontem ele se animou, quando vai na orar, o Nau estava com o olho aberto na adoração, disse que ele fica assim, ele está ele já começou a entregar as pastas na música, chegou já, eu falei para ele, vou te dar uma camisa, ele falou, quero uma camisa que dê para ler grande, quero que todo mundo veja o que está escrito na camisa. Ontem já estava ali, ele lotou o carro dele ontem e chegou com uma caravana para o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu não estou que nem um salmista, tá bom? Desculpa estar falando tanto disso, eu não estou que nem um salmista. Estou que nem quem sonha. Porque eu sabia, eu olhava para meus irmãos e falava assim, não dá, é difícil, é quase impossível. Eles fechavam. O Beto, o meu irmão fechava um bar, ele estava no outro, fechava o outro, ele estava no outro, fechava o outro, estava no outro, depois ia para casa lá com as 5 horas da manhã. E sabe o que está acontecendo? Jesus está fazendo uma obra nele. Jesus está trabalhando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles vão estar aqui um dia, glorificando e louvando e exaltando o nome do Rei da Glória. Não desista de orar. Não pare de orar. Ora incessante. O Senhor tem vitória para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Rei. Eu tenho certeza que minhas ideias não vão acompanhar o que eu tenho para dizer. Eu estou muito mais lesada. Mais uma vez. Eu sei que é assim. Tem dia que a gente louva assim. Sei lá. Tem dia que a gente louva assim. E tem dia que a gente fica... Eu não sei o que fazer, a vontade de sair chutando as cadeiras, sair chacoalhando todo mundo, porque eu não sei o que fazer. Não sabe o que dizer, não sabe, não sei o que dizer. As palavras não acompanham. A felicidade que eu... Acho que hoje eu vi mais feliz da minha vida. Tá. Essa semana é um testemunho de WhatsApp, uma coisa meio louca. Uma vez eu estava conversando com a minha amiga, ela falou que estava travada, que ela não ia conseguir trabalhar no dia seguinte. Daí eu orei com ela por WhatsApp, daí ela foi curada. E tipo assim, eu não estava nem falando no áudio, eu só escrevi a oração. Deus faz. Dessa vez, eu estava conversando com uma amiga, a gente, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor. E ela estava passando por uns problemas na vida dela, com trabalho, estava atrapalhando o casamento dela. E daí eu pude falar do plano de salvação para ela, ela aceitou Jesus por WhatsApp. Não só isso, né? Tipo, é porque ela mora muito longe, não tem tempo e nem nada para conversar, mas e foi mais legal, assim, que tipo, ela manda assim umas mensagens, fala assim, Rayane mudou minha vida, tá tudo diferente, tá tudo acontecendo na minha vida. Tipo, ela fala, eu quero cada vez mais esse Deus, porque tá acontecendo tudo, ela falou que estava passando uns 3 anos de dificuldade e por esse só depois dela ter aceitado o Senhor, a vida dela mudou. Muito feliz. É isso, eu com certeza tenho muito mais coisas para dizer por isso, mas minhas ideias não acompanham o que eu tenho para dizer de verdade. Quer dizer, sei lá. Só.
Jesus é bom, muito bom. Eu fui tentar assistir uma pregação da Joyce Meyer em inglês, Carol. Não deu muito certo. Mas eu consegui pescar ali algumas coisas. E você fica ali na cadeira, vou falar isso, vou falar aquilo. Eu decidi que eu não vou falar nada e eu vou ler o texto. Abra, por favor, em Jeremias. Meu amigo Jeremias, que tem falado tanto comigo esses dias. Acho que com você também. Eu não estava aqui no domingo, mas ouvi boatos. Aleluia. Jeremias 29. Que quando a gente ora e pede ao Senhor, a gente quer fazer o pedido e quer que Jesus faça desta maneira. Então, Jesus, eu quero isso e quero que o Senhor faça desse jeito. Ou eu busco ou espero o Senhor disso e eu espero que venha por esta porta ou por esse caminho. E aí ele fala no verso 11, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. E tudo isso para dar o fim que você tanto quer. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Lembra que o pastor falou no começo do culto, abrindo o culto? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Eu amo aquela música, meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos, não é que eu vou fabricar uma história nova. O Senhor muda a minha sorte e eu fico aqui do outro lado só assistindo a minha história mudando. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Amém? Eu vou pregar a palavra de terça. A Priscila, a Érica, a Glaucia não, a Fernanda, o Pedro Paulo, a Nice, as meninas, o Levi. Pode ir embora, agora não vai pegar outro dia. Eu queria falar sobre a oportunidade de ter ido à Zona Norte, né? Eu não costumo ir às reuniões nas extensões, eu venho apenas aqui. Eu acho que eu estou errado, eu devia ir, entendeu? Mas eu também acho que eu não tinha como estar em todos os lugares com o pique da vida que a gente tem e com a agenda que a gente tem. Mas a Érica já estava desde final de junho falando, vem cá, você tem que pregar aqui, tem que pregar aqui.
Aí, quando chegou agora o mês de férias, né, Érica? Deu pra gente engatar. E eu queria falar o seguinte: a primeira coisa que eu queria falar é que eu vi um campo branco para ser ceifado. Foi isso que eu vi. Tá? Puxa. O que é essa cara? Eu vi um grupo promissor de jovens. Eu vi um grupo muito promissor de jovens ali. Pra vocês, eu não sabia que tem um técnico de iluminação profissional no meio daqueles jovens ali. E que de vez em quando vem aqui à igreja, de barba. Mário, né? O sujeito faz iluminação da ponte, da água espraiada, foi ele que fez. O cara faz iluminação profissional na cidade. E nós aqui, entendeu? Marcando toca. Aí eu falei coisas muito feias para ele depois, mas enfim. Deus tem um arsenal que ele coloca diante dos nossos olhos e que muitas vezes a gente não espera, ou a gente não sabe. Porque Deus coloca as pessoas para serem criadas, para serem ensinadas, para serem trabalhadas, e Deus põe talento nas pessoas. E esses talentos servem para as pessoas viverem deles e servem para as pessoas investirem no reino de Deus. E fiquei muito feliz por ver essas coisas. Vi um grupo promissor de jovens e eu louvei ao Senhor, que eu não sei como o Pedro Paulo apareceu ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro de um culto que o Edson veio aqui à frente e falou que traria os jovens aqui, etc., na época da Kombi, não sei, né? E para que os jovens estivessem aqui e enturmassem, mas não rolou de alguma forma. Mas eu entendi que a estratégia não era o Edson trazer aqui. A estratégia é nós irmos lá e buscar. Entendeu? Essa é a estratégia que Deus quer. Então você continua indo sempre lá, tá? Você agora se vira, começar a fazer com a faculdade, eu não sei. Você vai faltar às terças-feiras da faculdade, você vai lá fazer o curso. É isso. Mas eu queria então compartilhar alguma coisa que eu preguei lá, e bem sucinto, tá? 1 João capítulo 3. Foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Nós saímos dali, todos nós saímos da minha casa, todos nós sentimos que Deus esteve nos acompanhando ali, que Deus dirigiu a palavra. Eu fiquei muito espantado porque eu entreguei a palavra toda e no final do culto o Edson tomou a palavra e disse que pela manhã ele havia conversado com alguém no serviço dele e dito exatamente o mesmo assunto ou a mesma mensagem, só que com outras palavras. Mas era isso aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Então, João está dizendo que não apenas eu tenho o nome de filho de Deus, como eu tenho, de fato, a filiação de Deus. Isto quer dizer que quando eu sou filho de alguém, estão ali meus pais, eu carrego em mim o DNA deles. Alguma coisa minha tem que ser parecido com eles. Ou o meu rosto, ou meus cabelos, os meus olhos, a minha mão. Outro dia a Carol que falou, né? Eu estava lá em casa, a Carol falou: tio, eu já reparei que a sua mão e a mão do meu pai são iguais à mão do meu avô. Claro! O que você queria? É exatamente isso. Nós carregamos o DNA dos nossos pais. Agora eu sou filho de Deus. Então, está implícito, e eu não tenho que fazer força para isso. Eu não tenho que fazer força para parecer com meus pais. Eu pareço. Então está implícito que o DNA de Deus está em mim. E, portanto, as características de Deus têm que se manifestar na minha vida. E eu não tenho que fazer força para isso acontecer. Devia ser natural. E é por isso que o mundo não nos conhece. Porque não conheceu o nosso Pai. Então, se eu tenho o DNA do Senhor, eu não sou parecido com os que não são filhos de Deus. Eu sou parecido com os filhos de Deus. E quem não é filho de Deus olha para mim e fala: esse cara é estranho. Estranho mesmo é um ímpio olhar para nós e não perceber a diferença. Eu não devia estranhar quando eles me estranham. Isso devia ser o natural. Eu não sou parecido com eles, eu sou parecido com meu pai. Mas o versículo que me chamou a atenção, e que foi o que eu levei ali, porque Deus me falou no ouvido, foi o versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus. Eu não era filho de Deus, mas eu fui, por adoção, feito filho de Deus, né? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele. Então eu queria dizer para vocês que na nossa vida, nós somos muito condicionados a pensar nesses nossos 70, 90, 120 anos que vamos viver aqui. Mas isso aqui é passagem. Para valer é depois. Para valer é depois. Começa agora e se estende eternamente. Não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nós vamos ter em nós as mesmas características, eu creio que até físicas, as mesmas propriedades do corpo de Jesus. Eu creio realmente nisso. Que tudo que tem Jesus no seu corpo glorificado, nós teremos também, porque nós seremos glorificados com ele. Nós teremos um corpo semelhante a Jesus, mas hoje nós já podemos ter uma vida semelhante a de Jesus. Por isso que ele fala no versículo 3, quem tem essa esperança se purifica. Então, lá em Levítico, o Senhor diz para Israel, sede santos, porque eu sou santo. E agora, então, porque eu sou filho, se o Senhor é puro, eu quero ser puro. Se o Senhor é santo, eu quero ser santo. Se Deus é amor, eu quero ser amor. Se Deus é excelente, eu quero ser excelente. Se Deus é justo, eu quero ser justo. Se Deus é fiel e verdadeiro, eu quero ser fiel e verdadeiro, porque eu tenho o DNA do meu Pai. Isso eu posso ter agora. Isso eu posso ter agora. É direito meu, conquistado por filiação. Eu não preciso fazer força para ter isso. O Senhor pode me dar essas coisas. O estranho é quando eu não me apercebo dessas coisas e resolvo viver como todo mundo vive, né? O versículo 5 fala que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Então, se eu permaneço nele, versículo 6, eu não vivo pecando. Eu sou humano, eu estou sujeito a errar. Infelizmente, eu estou sujeito a tropeçar. Eu estou sujeito a ficar com raiva de alguém. Eu estou sujeito a falar uma coisa que depois eu vou me arrepender daquilo que eu falar. Eu estou sujeito a invejar alguém. Eu estou sujeito a ter ciúme. Eu não devia, mas eu estou sujeito porque sou humano. Mas porque eu sou filho de Deus. Quando essas coisas acontecem, imediatamente eu tenho a possibilidade de me arrepender e juntar minha comunhão com o Senhor de novo e ser como de fato Jesus é. E foi muito legal nós podermos compartilhar essa palavra lá. E eu não sabia nem fazer apelo naquela noite. Foi o apelo mais esquisito que eu já fiz na minha vida, porque eu não sabia se todos eram convertidos, eu não sabia se tinha alguém que estava vivendo deliberadamente em pecado, eu não sabia se tinha alguém tentando acertar e errando às vezes. Então eu falei, quem acha que Deus está falando com você, vem aqui para frente. Veio todo mundo assim, entendeu? E a gente pôde orar, e tinha gente chorando ali, tocada, e a gente queria agradecer depois pela ministração da palavra. Há um campo fértil a ser alcançado ali. E não é para a gente esperar que eles venham. É para a gente ir lá e buscá-los. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Pedro Paulo já vai trancar a faculdade só para fazer isso, né? Ele já disse para fazer de bom grado isso. Viu? Tá vendo? Tá falando aqui. Mas, para você que está aqui, você tem o DNA de Jesus. Então, que Jesus apareça, né? Imigrante tem uma canção muito antiga em que ela fala, eu quero, quando aparecer diante das pessoas, eu quero que elas digam que eu tenho os olhos do meu Pai. E é isso, o olhar de Jesus, né? Falava como o Pai olha com amor, né? E que ela fala, eu quero ter o olhar do meu Pai. Não estava falando do Pai da terra, estava falando do nosso Senhor, né? Que o Senhor nos dê essa graça de mostrarmos o nosso DNA e que as pessoas reconheçam, você tem um Pai diferente de onde você veio. Amém? Aleluia, pode ser para todos. Estou sem o óculos está uma graça, não dá nem para usar mais ele. Eu nem vou precisar abrir a Bíblia também, tá? Mas tem uma passagem lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz que melhor o fim das coisas
do que o começo. Conhece esse texto? Quem conhece esse texto? Então diga comigo, melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o fim é o começo. Vou repetir, talvez você não entendeu. Aquilo que é o fim para o homem é o começo para Deus. Aquilo que é o final, que parece que é o ponto final, acabou, é o início. Na ótica, na visão do reino. Quem viu Lázaro enterrado, acabou. Não, era o começo. Quem viu Sandraque, Mesaque e Abednego sendo lançado numa fornalha de fogo, diz, acabou. Era o começo. Quem viu Daniel sendo lançado na cova de leão, diz, é o final, mas era o começo. Quem viu o decreto de Esther, no tempo de Esther, que ia ser exterminado, não era o final, era o começo de um testemunho, era o começo de uma história narrada por Deus, pela palavra, pelo Espírito. Aquele que está vindo achando que é o teu final, eu quero te dizer nessa noite, é o começo. Olha assim, aquilo que parece ser o teu fim. É o começo. Quando o faraó ficou sabendo que Israel estava indo para um lugar onde era um beco sem saída, e não era um erro de trajetória, Deus chega a Moisés vem comigo, faz o povo retroceder, está no texto. Ele manda retroceder para lá, manda vir para cá. E diz que vou confundir Faraó. E leva isso. E Deus fez de propósito. Fez retroceder, levou para um beco sem saída e confundiu. Sabe o que o Faraó disse? Estão perdidos. Acho que o sol cozinhou o cérebro dele. Perdeu até a capacidade mental. Não, sabe, eles não estão raciocinando. Estão se entregando de bandeja. Deixa eu dizer nessa noite, Deus faz isso de propósito. Como assim? É pegadinha de Jeová. Os outros estão olhando assim, diz, acabou, lascou, estão perdidos. Mas fala que tem assim, Deus vai surpreender ainda hoje. Quem está na sua ótica humana, com a mentalidade do Egito ainda, achando que é o teu final, ele manda ele esperar mais um pouquinho. Até Israel, quando chegou o número lá em Êxodo 14, até o crente duvidou, tem crente duvidando, achando que é o seu fim. Por que Deus trouxe aqui para perecer aqui? Não é melhor ter deixado na gente no Egito? Tem crente desse jeitinho, mas ainda levanta o profeta Moisés e diz, você vai ver o livramento, você vai ver e vai se calar, vai ficar com vergonha da tua murmuração. Você crê nisso? Porque esses egípcios que hoje perseguem, não vereis mais. E o Senhor fará proeza. É o mesmo Deus. Fala assim, o roteiro não mudou. Mudou-se a geração, mudou-se o cenário, mudou-se os governos, mas o governo de Deus continua o mesmo, o reino é o mesmo, o poder é o mesmo, e eu louvo a Deus, porque Deus nos leva para o deserto, depois do beco sem saída, prepara uma cova, deixa a fornalha, leva José para o castro, e quem achou José, acabou. Os irmãos dizem, jaz José, no esquecimento. De repente, quem é esse moço aí bonito? Esse anelzão, sou eu, José. Era o começo. Melhor o fim. Esse texto que foi ditado aqui, para mim, é o texto mais... Acho que eu vou ficar mais 30 anos no Evangelho, até Jesus voltar. Eu vou ditar em quase todas as minhas pregações, Jeremias 29, 11. Foi o texto que me fez entender que o fim que eu quero é o que Deus já tem patrocinado, preparado. Porque Ele diz que Ele ainda está no controle. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam. Quem crê que é todas? A fornalha vira trampolim. A cova vira trampolim. O beco sem saída vira trampolim. Para quê, amado? Para testemunho, para a glória de Deus. Amado, Deus não é glorificado na tua inteligência. Assim, Deus não é glorificado no teu diploma. Vamos lá, Deus não é glorificado no teu diploma, na tua boniteza, na tua lindeza, na tua inteligência, no teu carro. Mas Deus é glorificado na tua fraqueza. Deus é glorificado na tua incapacidade, porque ali Ele se faz Deus presente na tua vida. Se você se sente incapaz, então fica nessa posição, porque aquele que te chama capacita. Deus é Deus tremendo. É só você passear na história e ver que é a mesma coisa, não mudou. Deus diz, eu não mudo, por isso eu não sou consumido. Deus não mudou. Jeremias 29, 11 diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso pensamento. Eu sei que pensamento, não está dizendo do seu, está dizendo do dele.
Eu sei que pensamento, sabemos que Jó, em 42, diz, bem sei que os teus projetos não podem ser o quê? Frustrado. Isaías 55, versículo 8, diz, os vossos pensamentos não são os meus, e os vossos caminhos não são os meus. Deixa eu dizer uma coisa, a tua agenda vai falir. Vamos assim, todos os teus projetos, todos os tua agenda, sabe que a pessoa pega, dia tal, vou até em tal lugar, vou fazer tal coisa, o senhor dá risada, diz, mal sabe o que eu tenho preparado para aquele dia, está pensando que vai viajar, está pensando que vai fazer tal coisa, vossos pensamentos, vossos caminhos, bem sei que Provérbios 16 diz, o coração do homem faz planos. Mas Deus já falou alguma coisa? Quando Deus abrir a boca, vai dizer, olha, está tudo errado, viu? Você não vai estar em tal dia, em tal lugar, você vai estar em tal lugar. Olha, o diabo está dizendo que você vai estar na cova morto, eu estou dizendo que você vai estar sentado na cadeira. Todo mundo diz assim, morreu. Sandraque mesmo. Quem podia esperar que 3 moços iam sair de uma fornalha? Oh, mano, só Deus. Nem eles, talvez. Mas vocês estavam crendo. Tem gente que ainda estão crendo, mas crendo, né? Estão crente. Para não dizer que estamos incrédulos, né? Porque ninguém quer confessar que é incrédulo. Mas a alma grita, né? Será que eu escapo dessa? Será que eu vou sair dessa? O Senhor diz, já saiu. Porque a palavra não volta vazia. Já saiu, porque o teu Redentor vive. Já saiu, sem cheiro de fumaça. Sabe por quê? Porque aquele que permitiu a cova é o que entra na cova contigo. Entra na fornalha contigo. Mas a Bíblia deixa bem claro que todas as coisas cooperam. E o pensamento dele não pode ser frustrado. Ele diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal. Você que está dizendo, Deus jamais. Qual pai que um filho lhe pediu um pão, lhe dará uma pedra? Qual pai que um filho lhe pediu um peixe, lhe dará uma serpente? Só que não é do jeito que você está pedindo. Porque não sabemos pedir, não sabemos orar. Ninguém sabe orar, a Bíblia deixa bem claro. É o Espírito que intercede. Nunca vou esquecer de alguns detalhes das nossas vidas, minha vida cotidiana. Nunca vou esquecer o Tiago, quando deu testemunho, que eu fui comprar um presente de aniversário para ele, entrei na loja, fui ler aqueles carros eletrônicos, controle remoto, e eu peguei um carro, eu estava escolhendo para ele, porque eu achei que ele ia gostar, né? Peguei, ele foi atrás de um carrinho de plástico, feio que dói. Pegou aquele carrinho e viu que eu quero esse, mas meu filho, isso aqui, ó, que bonito, controle, não sei o que lá mais. Não, mas eu quero isso. Mas, ele, olha, um exemplo, o outro era 150, o outro era R$7. Olha a economia que eu ia ter. De plástico, lembra disso, Cristina? De plástico, mas meu filho, tá bom, mas fica o teu, assim somos nós diante de Deus. Você está achando que você está querendo é muito grande, né? É um carrinho de plástico que Deus quer te dar. Ou a Bíblia mente. Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você está pedindo é um carrinho de plástico. E eu tenho um controle remoto. Última geração. Você crê nisso? O beco sem saída vai abrir. A fornalha não vai queimar. O leão não vai comer. O decreto será mudado. A história continua. E se atualiza em nós. A história se atualiza em nós. E alguém vai contar a nossa história e diz, Deus fez com ele grandes coisas, o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fará por eles estamos, porque o Senhor mudou, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb. É ou não é? Ficamos como quem? Vai chegar um dia que você vai dizer, me belisca. Não estou brincando não, estou falando sério. Vai chegar um dia que tu vai dizer, me belisca. Porque eu acho que eu estou sonhando, não é possível. Tá? E quem vai andando e semeando a boa semente com lágrimas, amado. É lágrimas. Já chorou bastante esses dias? Ser sincero, quem já chorou aí? Levanta a mão. Quem já chorou? Tem que chorar para cumprir a palavra. Vamos, tem que chorar para cumprir a palavra. Tem que ir andando, semeando com... Não chorou ainda? Então vai chorar. Não chorou ainda? Vai chorar, meu irmão. Se não fosse o seu inimigo, nos devoraria vivo. Nós só estamos vivos porque a graça, a misericórdia tem nos guarda. Quem pensa que está em pé,
Veja que não cai. Você só está de pé porque Jesus está assim no cabide com você, ó. Segurando. E nessa noite, quando eu estava ali, eu não ia falar nada. Eu vou falar um pouquinho. Eu só preciso ouvir algo aqui que eu preciso ouvir. Que eu estou pregando não é para você, eu estou pregando para mim. Eu estou vendo, não sei se já viu, eu vou encerrar aqui agora. Já viu aquele filme de Tom e Jerry? Quando eu peço um capetinha de um lado e um anjinho do outro. Quem já viu isso, né? Esse cenário? Vários desenhos animados. Um capetinha, não, vai, e o outro aqui, não. Um anjinho e o capetinha. Eu vejo Deus e o diabo no campo de batalha. E quando eu entrei aqui, eu vi uma visão. E eu fiquei assim, olhando, e disse, que negócio é esse? Só que eu fiquei meio incomodado com a visão. Eu fiquei incomodado com a visão. Porque eu via exército de demônio de um lado. Eu via exército de anjo do outro. E os dois se degradando, literalmente. E as espadas tocavam uma nas outras. E saíam faísca. Só que, de repente, eu observei e minha alma entristeceu ali sentado e vendo a visão. Eu vi quando os demônios começaram a avançar e os anjos começaram a recuar. E eu falei, mas está recuando, nunca vi isso. Anjo não pode perder. Eu comecei na minha alma ali, Deus é minha testemunha. Eu vi, assim, um anjo não pode recuar, um anjo não pode perder. Como é isso? Comecei a pensar. De repente, uma voz brandou. Melhor é o filho que eu começo. E começou a me dar a entender. E me levou num texto que me fez entender com toda a convicção da minha alma, que está em Daniel capítulo 10, versículo 12, quando o anjo se apresenta a Daniel, diz, muito amado do Senhor, desde o primeiro dia que tu aplicou teu coração em se humilhar, entender e buscar a presença de Deus, foram ouvidas as tuas orações, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Deus mandou reforço, e eu vejo Deus mandando reforço. Eu vi os anjos recuando, mas quando ele recua, uma voz branda e diz, desce mais, porque o meu exército não recua, ele só avança. E eu vi quando desceu outra coluna de anjo, e quando todos os demônios veem a coluna de anjo, eles já se assustaram e recuaram, só de ver o que Deus tem preparado para mostrar no campo de batalha, que o Senhor dos Exércitos está no comando da guerra, o Senhor dos Exércitos está no comando da guerra, o Senhor dos Exércitos está no comando da guerra. Isaías 46:10, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nessa noite, o exército está recuando do diabo, e o socorro vai chegar, alguns ao meio-dia, outros às 6, outro final de semana, mas cada um segundo a sua porção, vão receber aquilo que Deus tem preparado. E Isaías 46:10, ele fala sobre isso, e diz, ainda que os montes tremessem, os mares fumejam, não temeremos, não tema, do Senhor não te assombres, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, a palavra não pode voltar vazia. Ele está no controle da tua vida, no comando da guerra. Ele é o Senhor dos Exércitos. E ele continua dizendo, em Salmo 46, há um rio que alegra a cidade do Altíssimo. E Deus não permitirá, porque não dormita aquele que nos guarda. Não permitirá que os teus pés tropecem em pedra. Aquele que te guarda não permitirá que tu tropece. Não vai tombar ninguém. E ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu ponho o termo à guerra, eu destruo o arco, a flecha e a lança. O Senhor dos Exércitos conosco. E eu estou vendo a segunda voz brandando no altar de Deus e dizendo desta maneira, não recue até cumprir toda a minha palavra, ao qual eu a designei e eu assim determinei. Não voltará vazia. Deus vela pela sua palavra, e não é porque nós somos santos, não é porque nós somos corretos, não é porque nós merecemos, é porque Ele decidiu por amor de si mesmo, e pelo zelo da sua palavra, nos preservar a vida. Ninguém merece nada aqui, e nem se glorie em alguma coisa, mas tu saber que é pela graça que somos salvos. Mas pega na mão do teu irmão e encerra por aqui. Pega na mãozinha do teu irmão. Tu vai levantar um exército de jovens. Tu vai levantar. Ele estava brincando, mas a palavra é verdadeira.
Você estava brincando, não sei, mas a palavra verdadeira é: Deus é desse jeito que tem que ficar mesmo. Pegou na mão? Pegou na mão? Ele diz: aquieta. Fala assim: aquieta, fala para a mão: aquieta. Deus está no controle. O seu exército está dizendo para você: vou lhe fazer um favor. Favor não se cobra. Favor não é dívida. Favor não é obrigação. Favor é aquilo que a pessoa faz porque quer fazer, porque ela quer. Deus vai lhe fazer o favor. Qual favor? De tirar você do enrosco, de tirar você do atoleiro, de tirar você. Por quê? Você merece? Não, fala assim: é favor. E quando você vê lá em Deuteronômio capítulo, se não me engano, 9, 8 ou 9, eu creio que é 9, diz assim: quando você vê o livramento e o Senhor te fazer entrar na terra, não diga no teu coração que foi por causa da tua santidade ou da tua integridade, é porque Deus se aborreceu com o inimigo e quis dar um basta nele. O filho pode ser um peiteiro, mas é filho. Quem tiver que bater, quem bate é o pai. O diabo não bate, não. Está entendendo? Sacode e diz: deita e dorme hoje. Porque o teu Deus não dorme. O Deus, o guarda de Israel não dorme. E ao amanhecer desse dia, de amanhã, vai ter surpresa. Dia, a parte, ponto a data de hoje, pega o calendário e coloca assim: data que Deus determinou que o exército do diabo vai recuar. Põe lá. E você vai ver começar as coisas, ó. O emprego que não vinha vai vir. O banco que não saía vai sair. A coisa que não andava vai andar. Gente que recuou vai voltar. A coisa vai começar, ó. Quem está entendendo aí? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nunca sinto choque das ideias. Eu não ia falar sobre a questão da minha saúde, mas a Cristina perguntou, e várias coisas foram ditas aqui, me estimularam a dizer isso, porque os pensamentos do Senhor são diferentes, e o fim das coisas é o começo. E eu falei que eu tinha achado o médico ia operar no São Luís, era para dia 20, eu queria antecipar, mas no fim das contas, me ligaram para dizer que o São Luís não atendia o plano, atendia o Unimed, mas não o plano que a gente tem aqui dado pela igreja, então eu tinha que ir para outro lugar. Acho que você está com uma situação semelhante, então acho que isso é para você também. Mas dia 24 a Silvia foi operada. Acho que dia 22 eu fui ao meu médico e ele marcou para o dia 20 de julho a operação. Antes disso, eu tinha dito para a Silvia: quando eu estiver na Beneficência Portuguesa, eu vou procurar departamento de urologia para ver um médico que operasse lá e que atendesse pelo Unimed, porque eu sabia que o Beneficência atendia. Mas aí, como eu já tinha marcado, aí eu fui para a cirurgia da Silvia, só fiquei lá assistindo e não fiz nada, porque já marcou, então tudo bem. Só que depois disseram que não podia, porque o plano não era atendido pelo São Luís. Aonde é que ele opera? Opera no Santa Cruz. Eu falei: bom, vou procurar o Santa Cruz. Aí fui procurar o médico para dizer que, então vamos fazer no Santa Cruz. Aí a secretária mandou um telefonema no dia seguinte: tudo bem, R$6.000. Eu falei para ela: não tenho dinheiro. Eu sei que se eu falasse aqui, vocês fariam uma vaquinha e me pagariam, mas não é o ponto. O ponto é que não era justo e não era certo. E eu entendi que alguma coisa estava... Aí pedi para a Silvia ligar para o médico que a operou no Beneficência, que é gastro, para saber se ele indicava um de urologia. Indicaram um, do nome meio esquisito, mas também um nome semelhante a alguém que eu conheço muito, um pastor, Bertone, ele tem Bertone no sobrenome. Aí eu fui ligar para lá e ele atende no Beneficência. Eu não sabia se ele era bom, se era ruim, mas eu marquei a consulta para terça-feira que vem, e aí certamente nós vamos encaminhar para dentro da Beneficência fazer a cirurgia. Então, eu creio que o projeto inicial que eu tinha de procurar na cirurgia da Silvia Beneficência era o projeto mais correto, mas eu estava sendo tapeado ali e entrando no engodo. Hoje eu liguei para o meu cirurgião, para o meu cardiologista, para saber se ele conhecia o moço. A moça que atende falou: é muito bom. O médico vai dizer que ele é muito bom, mas eu já te digo que é muito bom, tratou do meu pai. Então, eu me senti mais em casa. Agora, então, é terça-feira que eu tenho a consulta
aí depois marcar a data para poder fazer a cirurgia, a não ser que Deus a cancele, em nome de Jesus, porque esse é o propósito que me interessa, é o propósito de Deus, não o meu. Domingo, sexta, sábado, domingo, aniversário da igreja do pastor Francisco. O pastor Fábio vai estar com a banda lá domingo de manhã, né? Glória a Deus. Eu queria dizer aos irmãos que domingo, eu não sei exatamente quem entregou a revelação, mas as pessoas viam muitos cestos aqui, né? 4. Ok. E as pessoas teriam que me buscar, e quem quisesse receber em posição de mãos. E faz já um tempo que a minha mãe vem sofrendo muito com problema no joelho. E ela fez já não sei quantas sessões de fisioterapia e não mudava o quadro do joelho dela. O joelho muito inchado, e o médico disse que talvez passasse por um processo cirúrgico. Mas domingo ela compartilhou hoje com a gente que ela veio aqui, pegou algo com muita fé e ficou na frente para o pastor impor as mãos sobre ela. E ela disse que de domingo até hoje nunca mais ela sentiu dor nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Então coloque-se de pé, por gentileza, aplauda o Senhor. Jesus é bom. Jesus é muito bom. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Você foi abençoado essa noite? Jesus falou com você? Então, levante suas mãos. Pai, muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor peleja por nós. Obrigado porque o Senhor manda os teus exércitos de anjos. Obrigado porque o Senhor está na frente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Leva o teu povo embaixo da paz, guarda embaixo da paz do Senhor, guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.